Vamos dar sequência ao nosso estudo, a carta de Filipenses. Hoje, nós vamos estudar do versículo 15 ao versículo 18. Então, se você abriu, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Todos estão lá? Amém? Quem está lá, quem já abriu, fala amém. Amém. Nem vou falar quem não tiver, fala misericórdia, porque já vi que todo mundo já abriu. Alguma misericórdia? Filipenses capítulo 1, versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque, ó Deus, uma Bíblia aberta é um coração aberto, Senhor. E quando nós abrimos a Tua palavra e meditamos nela, o Senhor sempre fala conosco, Deus. E nós somos sempre encorajados. E a nossa fé é sempre fortalecida. E nós te seguimos muito mais de perto. Nós somos muito mais abençoados, Senhor. E a nossa vida cristã, ela faz muito mais sentido. Então eu clamo que essa noite, Deus, a Tua palavra penetre em cada coração. Senhor, abra o nosso entendimento, coração, Senhor, que nós possamos compreender, assimilar, ó Deus, a Tua palavra, Pai, a Tua vontade. Eu oro, Deus, que ao nós fazermos isso, o Teu Espírito Santo, Senhor, nos molde ainda um pouco mais, Senhor, a semelhança de Cristo, ao caráter de Cristo. Nós queremos, Senhor, nós estamos aqui porque cremos, Senhor. Então nos abençoa, eu te peço, Pai. Cada vida aqui, Senhor, está aqui porque te ama. Ninguém está aqui forçado, ninguém está aqui obrigado, ninguém escolheu sair na chuva para estar aqui, ó Deus, se não crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Então fala conosco, lida com o nosso coração, nos traz para perto de Ti, Senhor, e faz uma obra, Deus, faz uma obra maior do que aquela que nós esperamos, como Tu sempre fazes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Queridos, é maravilhoso lembrar sempre que essa carta de Filipenses fala sobre a alegria do Senhor. Esse é o tema da carta, a alegria do Senhor. E o versículo tema que nós temos usado todos os estudos da carta, Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Amém? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Essa é uma carta que fala da alegria do Senhor, a alegria nas dificuldades. Nós começamos já algumas semanas o estudo do capítulo 1, que fala sobre a mentalidade singular. Cristo é a nossa vida. E você pode seguir nos slides, por favor. E do versículo 1 ao 11 nós falamos sobre a comunhão do Evangelho. Nós meditamos o que é a verdadeira comunhão, que está em compartilhar aquilo que temos em comum, que é Cristo Jesus, que é a nossa fé. E é por isso que toda a comunhão verdadeira edifica-se um ao outro, fala-se da palavra de Deus, fala-se do que Deus tem feito, os motivos de oração, ora-se. Então nós meditamos bastante sobre o que é a comunhão, e nós falamos sobre que essa comunhão só é possível porque nós fazemos parte do Evangelho, da boa nova, né? Essa boa notícia que transformou as nossas vidas e nos tornou parte dela. Então a sua vida é uma boa notícia às pessoas, né, que não têm esperança. O que Deus tem feito na sua vida, isso traz esperança a quem não tem. E do versículo 12 ao 26, nós temos isso, a expansão do Evangelho. Começamos a semana passada e hoje nós vamos dar continuidade. Depois do versículo 26, a gente vai falar sobre a fé do Evangelho e assim a gente vai concluir o capítulo 1.
Mas o tema da mensagem de hoje, dentro da expansão do Evangelho, é motivações do coração. Hoje nós vamos falar sobre motivações do coração. E o versículo 15 diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então Paulo, ele sabia, né, só lembrando vocês, né, Paulo ele escreve essa carta aos irmãos em Filipos, né, essa igreja querida que enviou uma oferta missionária através do irmão Epafrodito. Paulo recebeu e Paulo foi muito grato, ficou agradecido por essa oferta, e ele escreve essa carta em agradecimento a eles. E a gente viu, né, na primeira parte do capítulo 1 quanto Paulo amava, ele guardava esses irmãos na lembrança, no coração, nas orações dele. E agora, desde a semana passada, falando da expansão do Evangelho, a gente refletiu que a prisão de Paulo ela não impediu o Evangelho de ser propagado de nenhuma maneira. Né? Nós vimos a semana passada que, pelo contrário, né, a prisão de Paulo fez com que toda a guarda do palácio conhecesse o Evangelho, conhecesse Jesus Cristo. Paulo estava preso a cada soldado, pelo menos a cada 6 horas a um soldado, e por dia ele falava pelo menos com 4 soldados sobre Jesus. E assim todo o palácio ficou sabendo de Jesus Cristo, que Paulo estava ali por causa de Jesus e quem era Jesus e o que Jesus veio fazer. Então, a prisão de Paulo não impediu a expansão do Evangelho, muito pelo contrário, né? Estava contribuindo para que o Evangelho alcançasse pessoas que não seriam alcançadas de outro modo. E nós vimos que muitos irmãos ficaram encorajados, né, com a prisão de Paulo. Eles ficaram encorajados, falando: olha, se Paulo, né, foi preso por amor ao Evangelho, que me importa se eu for preso também? E eles pregaram Jesus de todo o coração, de toda a alma, e queriam que as pessoas soubessem dessa boa notícia da salvação. E hoje, dando sequência a essa mesma ideia, Paulo vai falar um pouquinho mais sobre a motivação desses irmãos. Então, aqui no versículo 15, ele diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então, Paulo ele destaca que, dentre esses irmãos que ficaram motivados com a prisão dele para pregar mais a Cristo, alguns pregaram mais a Cristo porque realmente foram motivados, né, porque Paulo foi preso, eles queriam... ficaram com coragem de falar: ainda que eu vá preso, eu não me importo, eu vou pregar Jesus. Então eles faziam de boa vontade, eles faziam com o propósito de glorificar a Deus. Mas outros não. E é uma surpresa para mim, eu acho que é uma surpresa para todos nós, quando Paulo fala: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. E a gente pensa: meu Deus, e da mesma forma que o amor e a unidade caminham juntos, a inveja e a rivalidade também caminham de mãos dadas. E alguns irmãos, por incrível que pareça, estavam mais ousados e encorajados a pregar Cristo com a prisão de Paulo, não por causa da boa vontade, mas porque eles estavam competindo com Paulo. Eles queriam que o nome deles fosse mais conhecido entre as igrejas do que o nome de Paulo. E aí você fala: meu Deus do céu, como é possível isso acontecer? E de fato isso acontece. Infelizmente isso é algo muito comum, né, para acontecer no nosso meio, no meio da igreja. Não que a gente queira isso, não que a gente queira competir com alguém. Aquele irmão tem aquele dom e usa dessa maneira. Se eu tivesse aquele dom eu usaria dessa maneira. E de alguma forma a nossa carne, ela nos instiga, né, a tentar competir até com as coisas espirituais. E só que essas coisas, as motivações do coração, do porquê nós fazemos o que fazemos, ninguém vê. Concorda comigo? Ninguém vê, mas Deus vê. Deus, ele é o único que vê as reais intenções do coração. O homem, ele vê a aparência, mas Deus, ele olha o coração. Então só Deus sabe as verdadeiras motivações, né? O que nos move a fazer o que fazemos, não é? E esses irmãos, eles eram motivados por inveja e rivalidade. Então, para eles, ter Paulo preso, na verdade, era uma vantagem, que eles podiam expandir o ministério deles, não é? Enquanto Paulo está atrás das grades, ele não pode fazer viagem missionária, não é? Então, eu tenho vantagem, eu ganho tempo, eu posso, né, expandir o evangelho e ser mais conhecido do que Paulo. É horrível falar disso, né? Se eu pudesse, eu pulava esse estudo de coração, mas... se está na palavra de Deus, irmãos, é porque nós precisamos ouvir.
Se está na palavra de Deus, é porque Deus quer tratar alguma coisa, né, no meu coração, no seu coração. Então a gente precisa dar ouvidos, né? Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, mas com certeza a gente sempre vai ouvir o que a gente precisa quando a gente lê e estuda a palavra de Deus. E isso é uma necessidade, não é? Então, nós somos alertados dessa corrupção humana, né? Da corrupção do coração humano. A palavra de Deus fala, olha, eu sei que bem nenhum habita em mim, né? O apóstolo Paulo falou isso, eu sei que dentro de mim não habita bem algum, né? Todo o bem que tem em mim, que tem em você, só pode vir de Jesus Cristo, irmão. Se você pode fazer alguma coisa que as pessoas são abençoadas e glorificar a Deus, não é por sua causa, é por causa da graça de Deus em você. E nós precisamos ser conscientizados disso. De outra maneira, nós distorcemos a verdade. E nós pensamos até que nós somos não tão mal assim, não é verdade? Nós pensamos, não, eu não sou tão ruim assim. Veja o que eu posso fazer, né? Não, sem mim não podeis fazer coisa alguma, Jesus falou. Nós não podemos, irmãos. E nós precisamos nos conscientizar de verdade disso. Nós dependemos de Jesus para tudo. Então, infelizmente, esses irmãos estavam pregando a Cristo por inveja de Paulo e rivalidade. Só que a pior coisa da inveja é que, assim, quando você tem ciúmes, né, você deseja alguma coisa que o outro tem, né? Você vê uma criança, né? Você vai, vamos usar uma ilustração lá no México 70. Você vai pegar uma criança no colo, todas as outras querem que você pegue no colo, né? Por quê? Porque elas também querem ter o que o outro teve. Ora, é natural, é humano isso, né? Eu também quero o que o outro tem. É natural, é humano, tá? Só que o problema da inveja é que ela não só quer o que o outro tem. O problema da inveja, ela não quer que o outro tenha. Você quer o que o outro tem, mas você, ao mesmo tempo que quer o que o outro tem, você não quer que o outro tenha aquilo. Esse é o problema da inveja. O problema da inveja não é só você cobiçar o que é alheio, que já é errado o suficiente, né? Cobiçar o que é do outro. Mas o que agrava mais a inveja é que você não só cobiça o que é do outro, mas você quer o mal do outro. Para que esses irmãos se sentissem em vantagem em relação a Paulo, eles precisavam não só ganhar na mentalidade deles, dentro do conceito, né, de competição que eles tinham na cabeça, no coração deles, mas eles precisavam ver Paulo perdendo. Eles se alegravam porque Paulo estava atrás das grades. Eles não olhavam para Paulo como um servo de Deus, um homem de Deus, que Deus tinha feito um milagre, né, uma transformação, uma salvação tremenda, né, mudando a vida dele, fazendo dele de perseguidor da igreja a perseguido. Eles não olhavam para Paulo contemplando a grandeza de Deus. E aí que estava o problema. Eles olhavam para Paulo como um rival. Eles olhavam para Paulo como um inimigo. E aí é onde estava tudo distorcido. E a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque é muito sutil o nosso ponto de vista, né? A maneira pela qual nós enxergamos a nossa volta. Ela pode ser celestial, quando nós olhamos com os olhos da fé, ou ela pode ser humana, e quando ela é humana, ela também é carnal e também é diabólica, porque ela se opõe à maneira celestial. Tá? Então a maneira humana e a maneira diabólica, carnal, ela sempre vai se opor à visão celestial. E nós precisamos da renovação da nossa mente a cada dia para que a gente possa deixar de olhar o mundo e a perspectiva nossa, né, daquilo que está à nossa volta da maneira carnal e humana, e passe cada vez mais na visão celestial, que é a visão de Deus, que é onde nós somos sempre abençoados e felizes. Nós provamos da alegria do Senhor quando a gente enxerga as pessoas como potencial nas mãos de Deus. Quando a gente olha para qualquer irmão que está sendo usado por Deus e glorifica a Deus por ele. E reconhece que se Deus está usando aquele irmão é uma bênção, porque nós estamos no mesmo time. Nós fazemos parte do mesmo time.
Nosso objetivo é um só, que é glorificar a Deus. Então não importa quem, na verdade, o importante é que o Senhor está sendo glorificado. O importante é que o nome dele está sendo pregado. E é isso que Paulo fala exatamente aqui. Na verdade, Paulo pouco se importa, né, com a motivação desses irmãos, desde que Cristo seja pregado. É nisso que ele se alegra. Isso é maravilhoso. Uma das maneiras de se reconhecer quando o irmão está com uma perspectiva não muito celestial é quando você ouve esse irmão se comparar com os outros, né? Ou se comparar com os outros, ou criticar os outros. Isso é uma maneira, é uma característica, né, que você discerne espiritualmente que a visão daquele irmão não está muito celestial, não está muito santificada, né, que precisa voltar os olhos para Jesus. Sempre que você vê o irmão se comparando ou criticando os outros, você pode discernir, vou orar por ele, né? Você não precisa nem falar às vezes para ele, né? Mas você pode orar por ele, porque isso não é a visão celestial. Essa não é a perspectiva divina, tá bom? E esse é o começo do fim, né? Na verdade, esse tipo de visão e de atitude, ele divide, ele não soma, né? Você veja que os irmãos que olhavam para Paulo atrás das grades eram motivados para pregar a Cristo de boa vontade, eles estavam somando, né? Mas os que não faziam de boa vontade, mas por rivalidade, competição, eles não estavam somando, eles estavam dividindo a igreja. E é muito sutil isso, porque essas pessoas, elas sempre vão, não importa quem você está seguindo, importa que lado você está. Não importa se você está seguindo a Cristo, não importa se a sua vida está sendo transformada, não importa se você está cada vez mais perto de Jesus, não importa o que Deus tem feito na sua vida, tudo o que importa para essa pessoa é qual lado você está. Você está do lado daquele irmão ou está do lado daquele outro? E isso mostra muito bem, né, que é uma visão carnal, né? Sempre, sempre, sempre que você se pegar ou discernir esse tipo de atitude, você deve orar, você deve exortar com amor, porque esse tipo é como um pecado que, quando ele encontra espaço, irmão, no meio do corpo de Cristo, ele vai crescer, ele vai contaminar e ele vai dividir. E isso não pode encontrar, esse tipo de pecado não pode encontrar espaço. Não estou falando, mas nossa, todo mundo tem as motivações mais corretas do mundo. Não, pode ser que não. Mas o que importa é que a gente não vai aceitar esse tipo de motivação. Você está entendendo? Eu não estou vendo, você não está vendo, você não está vendo as minhas motivações, eu não estou vendo as suas motivações. Mas pela palavra de Deus, todos nós podemos entender que isso é errado. Isso não é bom. Isso me priva da real alegria do Senhor, que é disso que a carta fala. E a vontade de Deus é que a gente não se prive da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não tiver a motivação correta, o mais prejudicado é você mesmo. Aliás, só para resumir, o mais prejudicado é você mesmo, que a obra de Deus está sendo feita. As pessoas que você olha como rival, como competidor, estão um pouco se lixando, se você pensa dessa maneira. O único prejudicado é você. Então, é por isso que eu estou falando, não se prive da alegria do Senhor. Você pode escolher viver lutando com todo mundo, vendo todo mundo como contra você, ou você pode ser liberto disso e viver para Jesus, sem se importar tanto com o que as pessoas pensam, a motivação delas. Seja você motivado pela alegria do Senhor, pelo amor do Senhor, e seja você um referencial para outros. Amém? É simplesmente assim. Então, não se deixe privar da alegria do Senhor na sua vida, né? Porque senão você vai ficar assim, olha. Enquanto você tiver pessoas que te bajulam, que te seguem, que te adulam, que te você vai estar encorajado. Mas quando essas pessoas faltarem para você, você vai ficar prostrado. Você não está vivendo o Evangelho, a tua vida cristã, ou servindo ao Senhor com os olhos em Jesus. Você está vivendo o Evangelho com os olhos nas pessoas. Essas pessoas aqui, esses homens, eles
eles estavam mais interessados no que as pessoas pensavam deles, ou a imagem deles diante das pessoas, do que o próprio Cristo sendo pregado. A gente não percebe, mas esse tipo de atitude nos faz o nosso eu ocupar o primeiro lugar, o lugar de Jesus Cristo na nossa vida. É sutil, irmão, mas é real. Todos nós somos potencializados, né? São potências para viver isso. Então não somos carne, não somos humanos. Mas e daí? A gente vai ignorar isso e todo mundo é assim? Não, eu não quero, você não deve querer. Nós não devemos privar a obra de Deus, a alegria do Senhor no nosso coração. E seja encorajado pelo amor do Senhor. Amém? Seja encorajado por servir o Senhor. E o que eu acho mais lindo em Paulo, queridos, é que a alegria dele não estava como eu posso dizer, em competir com alguém. A alegria dele não estava no apoio que as pessoas pudessem dar a ele ou não. A alegria dele não estava nem nas circunstâncias difíceis, como está preso nesse momento, impedido de pregar o evangelho fora daquele lugar. A alegria de Paulo estava num lugar. Pessoas estão sendo salvas. Pessoas estão conhecendo Jesus. De verdade, a alegria dele estava nisso. E ele era livre. Ele poderia estar preso, mas ele era o homem mais livre que a gente pode ler. Porque ele estava vivendo com os olhos em Jesus. E como eu oro, né? Que todos nós entendamos isso. Que possamos viver essa mesma liberdade. Que mesmo atrás das grades a gente é a pessoa mais livre da face da terra. E a pessoa mais alegre do mundo. Então, que Paulo não se importava com a rivalidade, os julgamentos, não se importava com a sua circunstância, desde que Jesus era conhecido pelas pessoas. E Paulo ele não estava numa situação fácil, porque ele estava ali aguardando julgamento. O imperador romano daria uma sentença final para Paulo. Ele poderia ser livre ou não, ele poderia ser morto ou não. O evangelho poderia ser mais veementemente censurado a partir desse momento. E é por essa razão que ele prossegue falando da defesa dele no evangelho. Vamos ver o versículo 16. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Veja que Paulo fala, eu me encontro aqui preso para a defesa do evangelho. O modo que Paulo encarava sua prisão não era assim, ai, pobre de mim, coitado de mim, olha só, vocês estão vendo o que eu estou passando? Não, de modo algum. Ele falou, eu estou preso para que o evangelho seja defendido. Meu Deus, quem pode parar um homem desse? Quem pode parar um homem que tem a perspectiva tão celestial? Quem pode parar um homem desse que nem rivais, nem quando as pessoas querem fazê-lo um rival, ele se deixa abater? Quando as pessoas julgam ele, quando as pessoas falam, olha Paulo, você é um aparecido, você é um orgulhoso, você é isso, você é aquilo. Não importa. Importa que Jesus está sendo pregado. E eu estou aqui para a defesa do evangelho. O evangelho está no tribunal. E realmente estava. Nesse momento, César e todos os seus homens estavam estudando o cristianismo. O que é isso? Uma seita judaica? O que é isso? Uma coisa perigosa para o império? Isso vai vir contra mim? Isso deve ser parado agora? O cristianismo verdadeiramente nesse momento estava no tribunal, vamos dizer assim. Mas Paulo ele tinha a paz celestial, porque ele falou, Deus está tão no controle. Imagina se César pode impedir o evangelho. Imagina se algum homem, alguma pessoa, algum ser, alguma coisa pode impedir o evangelho de Cristo. Paulo ele estava se deleitando no Senhor nesse momento. E ele estava muito feliz, sabe por quê? Porque ele falou, que honra de tantas pessoas no mundo. Eu sou aquele que estou aqui preso para a defesa do evangelho. O evangelho está em julgamento e eu estou aqui por minha causa. E eu estou aqui, firme e forte, confiando no Senhor.
crendo na vitória do Senhor. Então esse homem é o tipo de líder que nos inspira, na verdade. Não é o tipo de líder que nos inspira, que não se deixa abalar por circunstância, por homens, por nada. Que tem os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que nada pode parar esse homem, nem cadeias conseguiam parar Paulo, meu irmão. E é esse o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu oro que você reflita um pouco nesse momento. Você fala, meu Deus, será que eu estou deixando as minhas limitações me impedirem, me privar, tirarem a minha alegria e me privarem de servir o meu Deus? Será que eu estou permitindo isso? Porque se tá, irmão, é hora de voltar os olhos para o Senhor. É hora de falar, não, eu estava equivocado, mas eu posso ter os meus olhos espirituais abertos, eu posso ter as lentes da minha visão reajustadas e olhar com os olhos de Deus. Irmão, ele fala no versículo 16 que estes o fazem por amor, né? Alguns irmãos, nem todos, graças a Deus, Paulo sabia que nem todos estavam motivados a pregar o evangelho por rivalidade e por inveja. Alguns faziam por amor, e ele também enfoca isso aqui. Estes o fazem por amor, sabendo que eu me encontro aqui para a defesa do evangelho. Eles têm a motivação correta, eles estão pregando por amor. E eu quero dizer para vocês, o amor de Cristo em nossas vidas deve ser a motivação que nos leva a servir a Cristo. Seja o que for. Eu não sei o que você faz para Cristo. Talvez você, não sei, você se comprometeu a alguma coisa para Cristo. Eu oro que que a motivação seja o amor de Cristo no seu coração. Porque se for o amor de Cristo, ninguém vai calar teus lábios, ninguém vai parar você. Você é imparável, não dá. Eu espero que a tua motivação seja o amor. E nós vamos ser testados, irmãos. Nós vamos ser testados. Sempre que você der um passo de fé para fazer alguma coisa para Cristo, pode ter certeza que os testes vão começar a vir. As provações vão vir. E aí você vai pensar, meu Deus, parece até que Deus não quer que eu sirva, né? Porque só foi eu dar esse passo que os testes começaram a vir, mas esses testes, eles vêm como Paulo. Você acha que Paulo não foi testado? Até foi. Você acha que nós não somos testados? Você acha que tem um dia que eu não sou testado? Todos nós somos testados, irmãos. Nós somos testados. Mas é através do teste que a gente sabe se alguma coisa é de Deus ou não é. Se é de Deus ou não é. É através dos testes que nós sabemos. Algumas pessoas elas falam assim, eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu. Olha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo e eu não vou fazer aquilo outro. Porque eu tenho a graça de Deus para não fazer. Eu tenho a graça de Deus para não servir nesses lugares. E eu tenho a graça de Deus para servir onde eu quero, onde eu gosto. Aí eu confesso que na primeira vez que eu vi isso me deixou sem palavras. Porque eu falei, faz sentido. Tudo é a graça de Deus. A graça de Deus nos impele para fazer alguma coisa para o Senhor, ou a gente usa a graça de Deus para não fazer alguma coisa para o Senhor. O amor de Deus continua o mesmo? Sim, claro que sim. Mas isso depois me fez refletir a respeito. E eu penso, se a gente olha para a situação nessa perspectiva, ela ainda é humana. Ela ainda é humana, porque a visão celestial é como Paulo ele encarava. Não sou eu
que prego a Cristo, mas é a graça de Deus em mim. E ele fala outra vez, a graça de Deus em mim me leva além, onde a lei poderia me levar. Então a graça de Deus, ela sempre vai nos levar para mais perto de Deus. A graça de Deus, ela sempre vai nos fazer brilhar a luz de Cristo com uma intensidade maior. Eu entendo que é a graça de Cristo dessa maneira. Então é muito fácil, irmão, nós nos deixar a nossa visão ser ofuscada pela visão que nós temos da graça de Deus. E eu oro que não seja o caso de vocês, eu oro que isso não aconteça na minha vida, porque parece que esse é o começo do fim. Esse parece o começo do fim. Né? E eu quero lembrar você que quando nós somos testados no ministério, em fazer a obra de Deus, esses testes, eles são obstáculos, são críticas, eles são desculpas, são pessoas, são circunstâncias, são enfermidades, tudo que você pode usar para falar, eu não falei, eu não fiz, por causa disso. Tudo isso foi um teste, né? Tudo isso foi um teste. Aí você fala, meu Deus, Celso, está muito complicado, está muito difícil, né? Parece que estamos todos reprovados, então. Nós já somos reprovados. Quem nos aprovou foi a graça de Deus em nós. E o grande milagre, que é isso que é o ponto aqui, é deixar que essa graça de Deus, ela encontre vazão através das nossas vidas. Nos encontrar realmente como canais para que essa graça, ela encontre o modo de alcançar alguém, de fazer diferença na vida de alguém. E é esse o ponto do cristianismo. E é isso que Paulo está passando, e é isso que eu quero dizer para vocês. E irmãos, eu oro que da mesma forma que eu sou testado e vocês vão ser testados, que vocês possam perseverar. E continuar firmes para a glória de Deus. Eu espero que você entenda o que eu estou falando, mas eu sou testado, por exemplo, se devo continuar sendo pastor. Por exemplo. Por quê? Não sei. São vários testes. Se eu começar a descrever aqui, eu não vou terminar. Mas, por que eu persevero? Por que eu continuo? Por causa da graça de Deus em mim. Com certeza não há nada em mim que me faz perseverar, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não há nada em mim que me faça perseverar. E eu não vou descrever os testes porque o foco não sou eu. Mas eu quero que você entenda o ponto. O ponto é que a gente sempre vai ser testado a desistir. Sempre. Só que vai depender de cada um de nós deixar essa graça ter vazão, mesmo em meio às nossas limitações e falhas e fraquezas e fracassos, se a gente vai perseverar na fé ou não. Vai depender de cada um de nós, irmãos. Versículo 17, ele fala: aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Então, enquanto uns fazem por amor, outros fazem por ambição egoísta. Ambição egoísta. As pessoas, elas servem a Cristo, né, por ambição egoísta. E o problema da ambição egoísta é que elas fazem você servir a Cristo sem sinceridade. É isso que o versículo fala. Não há uma sinceridade. E quando a gente fala de sinceridade, a gente quer dizer o que? Sem cera, né? Você lembra do exemplo que eu dei certa vez das estátuas, né? Que eram feitas de cera. Parecia uma estátua de pedra, mas quando o sol despontava ao meio-dia, aquela estátua começava a derreter. Ou seja, ela não resistia à prova. Ela não resistia ao calor. Quando era colocada ao teste, em prova, a gente descobria que aquilo não era uma estátua real. Era uma imitação, bem parecida, perfeita aos olhos de muitos, mas não tinha substância, não era real. Então,
O problema é isso. O problema de servir a Cristo por ambição egoísta é que a gente o serve sem sinceridade. Quando a gente for testado, a gente for provado, a gente vai pedir água, a gente vai fugir, a gente vai pular do barco. E Paulo ele diz aqui: aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Esses irmãos, eles estavam pensando, bom, Paulo vai ficar doido agora, né? Porque eu posso pregar Cristo enquanto ele está preso. E Paulo fala: eles acham que podem me fazer sofrer porque eles estão pregando a Cristo? Não, claro que não. Mas esse é o problema. Nem toda ambição ela é egoísta. Nem toda ambição é ruim. Há boas ambições. O que é ambição? É o desejo de querer mais, né? Isso é uma coisa boa. Se você tem essa ambição, né? Eu quero servir mais ao Senhor. Eu quero servir não só mais, eu quero servir mais e melhor. Isso é bom. Isso é uma ótima ambição, não é? Servir mais e melhor. Seja ambicioso para Cristo. Queira servi-lo mais, queira servi-lo melhor. Não há nada de errado nisso. O problema é a motivação. Esse é o problema. Porque aí, se você escolher servir mais e melhor, para que você tenha uma boa imagem diante das pessoas, para que as pessoas sigam você em vez de seguir a Cristo, para que você seja bajulado, comentado, adorado, reverenciado, exaltado, mais conhecido do que todos os outros, esse é o problema. Esse é o problema. Porque falta a essência. Falta a essência, falta o amor de Cristo, falta fazer isso de boa vontade. Então, você pode ter certeza que as provas vêm e que quando a gente não está servindo a Cristo com a motivação correta, a gente vai abrir mão e vai desistir. Bom, A.W. Tozer, muitos de vocês conhecem, ele escreve muitos livros cristãos e, aliás, todos os livros de Tozer eu recomendo, vocês podem ler. E ele escreveu alguma coisa sobre a atitude desses irmãos que levam o ministério como competição. E eu achei muito interessante, eu quero ler para vocês, tá bom? Prestem atenção. Ele fala assim: querido Senhor, eu recuso competir com qualquer um dos teus servos. Eles têm congregações maiores que a minha. Que assim seja. Eu me alegro no sucesso deles. Eles têm grandes dons. Muito bem. Isso não está no poder deles e nem no meu. Eu sou humildemente agradecido pelos maiores dons deles e pelos meus menores. Eu apenas oro que eu possa usá-los para a tua glória, estes dons singelos que eu possuo. Eu não vou me comparar com ninguém, nem sequer construir minha autoestima observando onde eu posso superar um e outro na tua santa obra. Eu não sou mais do que um servo inútil. Eu vou com alegria e gratidão ao pé da cruz como o menor entre o teu povo. Se eu errar em meu próprio julgamento e acabar subestimando a mim mesmo, eu prefiro não saber. Eu prefiro orar pelos outros e me alegrar na prosperidade deles como se fosse a minha própria. Na verdade é minha, se for tua, porque o que é teu é meu. E enquanto um planta e outro rega, és tu somente quem dá o crescimento. Então essa foi a oração de Tozer. E nós podemos fazer dessa nossa oração, não é verdade, irmãos? Não importa a motivação de quem quer que seja, né? Importa a minha motivação diante do Senhor. Meu coração deve estar certo. Todos são provados, todos são testados, mas a responsabilidade de ser aprovado é minha. Não é? Versículo 18, a parte A fala: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então vejam, irmãos, alguns irmãos estavam pregando Cristo por motivos errados, outros estavam pregando por motivos certos, mas Paulo, ele estava se alegrando por uma simples coisa, simples fato: Cristo estava sendo pregado. E ele fala: por isso eu me alegro. E eu quero chamar a atenção de vocês que Paulo, ele não se alegra com um evangelho falso, tá? Na verdade, Paulo, ele está falando: eu não me importo com a motivação do coração de cada um. Isso não me interessa, é entre cada um e Deus, né? A motivação pela qual cada um está servindo ao Senhor não me interessa, não interessa a ninguém. É entre a pessoa e Deus.
Amém? É entre a pessoa e Deus. Paulo fala, olha, não me importa. Mas se alguém pregasse um evangelho errado, Paulo falava. E Paulo se opunha. E Paulo confrontava. E Paulo deixava exposto para todo mundo saber, para todo mundo ver. E eu quero ler para você o que estava acontecendo quando os irmãos da Galácia, eles estavam recebendo alguns irmãos, supostos irmãos, que estavam pregando o evangelho falso. Esses irmãos que Paulo está falando que estavam pregando Cristo por rivalidade, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam pregando Cristo. Eles estavam falando o evangelho puro, falando a verdade do evangelho, embora com motivação errada. Paulo fala, não me importa, importa que Cristo está sendo pregado. Só que eu quero enfatizar para você que Paulo não está falando, olha, quando você ouve alguém pregar um falso evangelho, aplauda, escute, dê atenção, gaste tempo ouvindo esses caras na televisão, ouvindo esses caras no rádio. Não, Paulo não está falando isso e nós não podemos fazer isso. Nosso tempo é precioso, nosso ouvido não é pinico para ouvir um falso evangelho, para ouvir uma palavra que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus. E aí Paulo ele confronta esses irmãos. Em Gálatas 1, de 6 a 9, ele fala o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo, ele amaldiçoa aqueles que pregam um falso evangelho. Então o que Paulo está falando? Ele está falando, olha, se você prega o evangelho, não importa a motivação do teu coração. Mas se você prega um falso evangelho, não me interessa quão boa motivação você tem. Se for um falso evangelho, seja amaldiçoado. Se for um falso evangelho, cala a boca. Se for um falso evangelho, não contamina ninguém. E o que Paulo podia fazer para calar esses homens, ele fazia. E da mesma forma, o que nós podemos fazer para denunciar essas pessoas que contaminam a fé de tantos hoje nos nossos dias, com o evangelho falso. Mas a motivação é boa. Não. Os meios não justificam o fim. O evangelho falso sempre vai levar as pessoas para longe de Jesus, irmãos. O evangelho que é centrado no homem, não na graça de Deus, sempre vai tornar as pessoas seguidores bizarros, mas não de Cristo, de si mesmo, de si próprio. Então nós temos que nos importar sim com o evangelho que é pregado, com o evangelho que nós pregamos, com o evangelho que é pregado lá fora. Então, eu quero encorajar nessa parte final, queridos, que assim como Paulo, nós possamos fazer a mesma coisa. Eu encorajo todos a se alegrar na obra de Deus, aquilo que está sendo feito pelo Espírito Santo de Deus. E que você não se importe tanto com as motivações das pessoas, desde que a obra de Deus esteja sendo feita. Porque aqui, irmãos, por boas motivações ou falsas motivações, o nome de Cristo estava sendo pregado e vidas estavam sendo salvas. Isso é o que importa. Nisso Paulo se alegra, nisso nós nos alegramos. Isso cada um vai ver diante de Deus. Mas que a gente escolha, fazer com a motivação correta, para que nós sejamos mais abençoados. Cada um dará conta de si mesmo diante do trono de Deus, segundo as suas obras e suas motivações. Para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios 3, de 10 a 15, que fala exatamente das motivações do coração. Porque nós podemos pensar, nós conhecemos a Cristo, temos o Evangelho, fazemos parte dele, estamos fazendo a obra de Deus, né? E a gente pode muito bem não se importar com a motivação do nosso coração.
Mas eu quero te dizer que Deus se importa. Deus se importa porque Ele se importa com a tua vida. E se Deus se importa com a tua vida, Ele se importa com tudo que pertence à tua vida. Cada sentimento, cada emoção, cada motivação. E esse texto, ele abre os nossos olhos de que vale a pena guardar o nosso coração no Senhor. E as motivações que nos levam a servir o Senhor nele. 1 Coríntios 3, de 10 a 15 diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, Jesus Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, a gente não está falando de perder a salvação quando você serve a Cristo com a motivação errada, mas a gente realmente está falando de perder as recompensas. Porque se tudo que você quer para servir a Cristo é um tapinha nas costas, é um elogio, é falar que tu é o cara, falar que você é a mulher, que você é super, que você é aquilo, essa já é a tua recompensa. Você não precisa esperar no céu receber recompensa por nada que você fez, você já recebeu aqui na terra. Agora cabe a nós trocar a recompensa celestial pela recompensa terrena. Será que aquilo que Deus tem preparado para nós é inferior ao que alguém pode falar para nós aqui? Inflar o nosso ego na terra? Eu acho que não. Então, irmãos, que essa palavra entre no teu coração e possa produzir vida na tua vida. Que isso possa te encorajar, porque todos nós somos testados. Todos nós. Todas as nossas motivações são testadas. Então, que cada um de nós possa trazer a luz, a luz do Evangelho, o nosso coração, as motivações do nosso coração e falar: Senhor, me ajuda a construir com ouro, prata e pedra preciosa. Que a minha motivação seja o teu amor. Que a minha motivação seja que o teu nome seja glorificado. O meu, eu posso ser preso, eu não me importo. Eu posso ser considerado o último, eu não me importo. Ninguém precisa falar o meu nome, ninguém precisa saber o meu nome, desde que o teu nome seja glorificado, Senhor. Se esse é o teu coração, essa é a boa motivação. Você está construindo em qualquer coisa que fizer com ouro, prata e pedra preciosa. E quando essas obras forem provadas, porque o dia virá, o dia que as nossas obras serão julgadas e passadas pelo fogo, elas vão permanecer. Então tudo que você faz aqui na terra com a motivação correta representa galardões nos céus, porque vai passar pelo fogo e elas vão permanecer. Mas se for madeira, feno, palha, quando passar pelo fogo, vão queimar e vão sumir. Resultado vai ser zero, não haverá recompensa. Vocês entenderam? Sim? Então vamos construir, não é? Vamos pedir a ajuda de Deus, porque a obra é de Deus. Então vamos confiar que o Senhor nos chamou, fiel ao que o chamou, o qual também fará, diz a palavra de Deus, né? Então, querido, seja encorajado. Se você é chamado por Deus, descansa na certeza que Deus vai fazer. E se alegre. Amém? Vamos fazer isso, vamos ficar de pé e nos alegrar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque a tua palavra nem sempre ela vai amaciar, não é verdade? O nosso ego e dizer quanto a gente é fofinho, e quanto a gente é bonitinho, e quanto o Senhor tem, ó Deus, gostado e se alegrado da nossa vã maneira de viver. Mas sempre, Senhor, a tua palavra ela vai
ela vai nos confrontar, ela sempre vai nos corrigir, ela sempre vai nos trazer para mais perto de Jesus, ela sempre vai trazer transformação na nossa vida, Senhor. Ela sempre vai nos fazer reconhecer que não somos nada sem Ti e que somos desesperadamente necessitados do Senhor. Eu oro, Deus, que essa obra, essa igreja, cada um de nós, cada membro dessa parte do Teu corpo, Senhor, possa construir sobre o alicerce que é Jesus Cristo, Senhor, com obras de ouro, prata, pedra preciosa. Que tudo que nos mova, Senhor, seja o Teu amor em nós. Senhor, e que a gente pouco se importa se alguém vai reconhecer o nosso trabalho. Que a gente pouco se importa, Senhor, que alguém nem liga para nós. Senhor, o que nos importa é que Jesus está sendo glorificado, Senhor, de verdade. E eu oro que o Senhor opere, Deus, essa obra, Deus, essa cirurgia espiritual no nosso coração, transformando a nossa mentalidade. Cristo, Tu és a nossa vida, Senhor. Que nós tenhamos a mente de Cristo, a mentalidade singular do reino dos céus. Que possamos agir porque pensamos da maneira que o Senhor pensa. Senhor, eu oro no nome de Jesus. Essa obra é Tua, Senhor. O meu papel é falar. O meu papel, Deus, é ser o primeiro a ser testado, Senhor. O meu papel, Deus, é fazer a Tua vontade, Senhor. E eis aqui, Senhor. Aqui estou, Senhor. Julgue-me o Senhor. Julgue-me o Senhor. Importa que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Importa que o Teu nome seja glorificado. Suscita, Deus, homens e mulheres que seguem a Cristo, determinados, Senhor. Determinados, Senhor. Determinados em Te seguir, determinados em Te amar. Eu oro que o Senhor desperte o que dorme, que a luz de Cristo, que o rosto de Cristo seja resplandecido em nosso meio, despertando-nos, Senhor, do sono, da indolência, da apatia, da indiferença, nos fazendo retornar ao primeiro amor, nos fazendo retornar onde caímos, Senhor, nos fazendo voltar, ó Deus, onde deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar para homens, nos fazendo voltar, Senhor, aonde nós deixamos de ser cheios e completos, de trazer as nossas carências aos pés da cruz e passamos a buscá-las em homens, em pessoas, em coisas, Senhor, e até no Evangelho e até na obra de Cristo, Senhor, até no ministério às vezes queremos ser supridos da nossa carência, Senhor, mas eu oro que só Jesus seja, Senhor, a fonte que supre todas as nossas carências, Senhor. Eu oro por mim, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Eu oro por cada um de nós, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Em nome de Jesus nós escolhemos nos alegrar no Senhor. Em nome de Jesus nós escolhemos não julgar a obra alheia, o servo alheio, mas escolhemos, Senhor, trazer o nosso coração, Deus, aos pés da cruz, à luz da Tua palavra e clamar: transforma-me, Senhor. Há esperança no Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Seja glorificado, Senhor. Seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos responder.